Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao módulo de arritmia cardíaca, a gente vai ver neste vídeo 3 questões do TEC, uma da prova de 2015, outra da prova de 2016 e outra ainda da prova de 2019, e o assunto continua sendo anticoagulação na fibrilação atrial, assunto muito recorrente na prova do TEC. Pode acreditar que você vai se deparar com uma questão como essa aí, né, que a gente vai ver nesta sua prova de 2021. Lembrando que a gente está utilizando como referência, né, o nosso livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Muito bem, então, sem mais demora, vamos lá. TEC 2015, com respeito à anticoagulação na gravidez para portadoras de prótese valvar metálica ou fibrilação atrial, pode-se afirmar que... Então, muito bem, né? Essa questão aí, em relação à anticoagulação e na paciente, né, gestante, isso cai de vez em quando, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente fazer uma revisão sobre esse assunto, para você, caso caia nessa prova de 2021, você acerte essa questão. Então a gente tem lá a paciente, por exemplo, que tem uma prótese valvar mecânica ou ainda uma fibrilação atrial e vem aí em uso de varfarina e deseja engravidar. Como é que a gente faz aí, né, o manejo da anticoagulação, neste caso da paciente gestante, tá? Aí estão aí as alternativas, mas a gente vai voltar às alternativas depois que a gente fizer a revisão. Essa tabela, né, eu trouxe do livro, né, é um print aí do livro, tá, do livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, só que tá lá no capítulo, né, de cardiopatia na gestante, tá? Não tá no capítulo de fibrilação atrial não, tá no capítulo de cardiopatia na gestante. E aí como é que, né, o livro traz aí o manejo da anticoagulação na paciente, né, que deseja engravidar? A gente faz o seguinte, veja, a varfarina, ela causa embriopatia entre a sexta, geralmente, né? Entre a sexta e nona semana, né, da gestação. Então a gente tem aí até a sexta semana para fazer a transição da varfarina para a heparina, tá certo? Então se a paciente ela descobre que está gestante, por exemplo, na segunda semana a gente já inicia a transição, né, da varfarina para a heparina, tá? Então vem aqui comigo aqui na tela que eu vou mostrar para você como é que a gente faz essa transição. Então aqui, ó. Então a gente tem aqui, né, a gente tem até a sexta semana para iniciar essa transição, porque a partir da sexta semana, né, já tem risco aí de embriopatia. Então como é que a gente faz? Descobriu que está gestante, de preferência, né, antes da sexta semana, começa heparina, de preferência heparina de baixo peso molecular, no caso aqui a enoxaparina, tá? 1 mg por quilo de peso de 12 em 12 horas, né? Não tem como a gente fazer heparina não fracionada em bomba infusora aí durante o período gestacional. Então, heparina de baixo peso, enoxaparina, 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas, tá? Então, a gente vai manter, né, a heparina, tá, como anticoagulação exclusiva até a 12ª semana de gestação. A partir da 12ª semana de gestação, a gente reintroduz a varfarina. E aí, quando a gente consegue atingir o INR terapêutico, né, para nossa paciente, o que a gente faz? A gente suspende a heparina e mantém a varfarina durante aí a 12ª até a 36ª semana de gestação, tá? Até lá o finalzinho da gestação. Após a 36ª semana de gestação, a gente reintroduz novamente a heparina de baixo peso molecular e suspende a varfarina, tá? E a gente vai manter aí o esquema, né, somente com heparina de baixo peso molecular até o parto. Após o parto, né, com a mulher já no puerpério, a gente reintroduz, né, a varfarina, e quando o INR chegar dentro da faixa terapêutica, a gente suspende, né, a heparina de baixo peso molecular e dá alta para gestante usando a puérpera usando varfarina, tá certo? Então é assim que a gente, né, faz aí o manejo da anticoagulação durante a gestação. Então lembrando, tá? Descobriu que está gestante até a 12ª semana, faz a transição da varfarina para a heparina de baixo peso molecular. Da 12ª semana até a 36ª semana, aí é varfarina, tá?
E na 36ª semana, retorna a heparina de baixo peso molecular até o parto. E no puerpério, reintroduz novamente a varfarina, tá certo? Então é assim que a gente faz o manejo, tá? Então vamos lá. Então vamos ver aqui, né, as alternativas da questão, tá? Que é a alternativa correta. Então letra A. Heparina não fracionada subcutânea de 12 em 12 horas pode ser utilizada por toda a gestação, ajustando-se o tempo de protrombina para 2 vezes o tempo de controle. Não, né? A gente tem que fazer aí a combinação de heparina, de preferência de baixo peso, com a varfarina, tá? Então a letra A a gente corta. Letra B. Pode-se usar a heparina de baixo peso molecular por toda a gravidez em doses ajustadas pela idade gestacional. Também não, a gente tem que fazer aí o combinado, né? Anticoagulação combinada. Então a letra B, né, está errada, a gente corta. Letra C. Anticoagulação combinada pode ser realizada mudando-se a varfarina por heparina de baixo peso molecular ou não fracionada até a 12ª semana. Ok. Retornando-se a varfarina até o meio do 3º trimestre, né? 36ª semana. E reintroduzindo-se a heparina até o parto. Perfeito, né? A letra C, exatamente o que a gente viu naquela tabela. Então, né, provavelmente o gabarito é a letra C, mas vamos ver aqui. Letra D. Após o parto, deve-se retornar a heparina não fracionada ou de baixo peso com 12 horas e a varfarina com 24 horas, desde que não haja sangramento excessivo, né? Nada a ver, a gente corta a letra D. E letra E, todas são corretas, né? A gente viu que não, né? A maior parte aí está errada. Então o gabarito da questão, né, é a letra C, tá? Então lembrando aqui, tá? A gente tem aí até a 6ª semana de gestação para iniciar a heparina, né, de baixo peso molecular, naquela paciente que já faz uso, né? Já faz uso aí da varfarina, tá? Então descobriu ali a gestação, inicia a heparina de baixo peso molecular, vai até, tira a varfarina, né, vai até a 12ª semana. Na 12ª semana, reintroduz a varfarina, né, depois tira a heparina e vai com a varfarina até a 36ª semana, depois reintroduz a heparina de baixo peso, tá, até o parto. No puerpério, né, reintroduz aí a varfarina e quando o NR estiver dentro da faixa terapêutica, retira a heparina e a paciente vai de alta só com a varfarina. Então, gabarito letra C. TEC 2016, em relação à prevenção de fenômenos tromboembólicos na fibrilação e no flutter atrial, é correto afirmar, então vamos lá, alternativa correta em relação à prevenção de fenômenos tromboembólicos. Vamos começar de baixo para cima, tá? Então vamos lá, letra E. Pacientes com mais de 80 anos e que já tiveram acidente vascular encefálico isquêmico prévio não devem ser anticoagulados devido ao alto risco de sangramento intracerebral, nada disso, né? A gente tem aí, muitas vezes, que ajustar a dose, né, do anticoagulante, no caso, se for um anticoagulante direto, tá? A gente tem que ajustar a dose da rivaroxabana, da bigartana, naqueles pacientes com mais de 80 anos, tá? E não é contraindicado para o paciente que já teve acidente vascular encefálico isquêmico. Pelo contrário, né? Esses pacientes que já tiveram acidente vascular encefálico isquêmico é o que tem o Chades-Vasques mais alto, tá? Então eles têm indicação sim. Muito bem, então letra E a gente corta, letra D. O anticoagulante de preferência em pacientes com prótese valvar mecânica aórtica é a dabigatrana, não, né? Prótese valvar mecânica, independente da posição, seja mitral, seja aórtica, o anticoagulante ainda é a varfarina. Varfarina, então letra D, a gente corta a letra C. O score de Chades-Vasques é usado para avaliar risco tromboembólico, sendo indicada anticoagulação com scores acima de 3 pontos. Não, a gente viu homens, né, com score de Chades-Vasques de 1 ponto, mulheres com score de Chades-Vasques de 2 pontos, já tem indicação de anticoagulação, só que aí o grau de recomendação é 2A. Homens com score de Chades-Vasques de 2 pontos e mulheres com score de Chades-Vasques de 3 pontos, né, também tem indicação de anticoagulação, só que aí o grau de recomendação é 1A, tá? Então não é acima de 3 pontos, então a letra C a gente corta, está errada. Letra B. A anticoagulação plena só é indicada nas formas persistente e permanente da fibrilação ou flutter atrial típico não negativo, tá? Qualquer aí apresentação
seja da fibrilação atrial, seja aí do flutter, tem indicação de anticoagulação, caso, claro, né, preencha aí os critérios, né, de Chades-Vasque, que é um score que a gente utiliza para avaliar risco de eventos cardioembólicos, tá? Então, não tem nada a ver aí com a forma de apresentação da fibrilação atrial ou do flutter atrial, então a letra B a gente corta. Letra A. Grandes ensaios clínicos mostraram que os novos anticoagulantes orais, da bigatrana, rivaroxabana e apixabana, reduzem as taxas de acidente vascular encefálico, a veia hemorrágica, ao serem comparados aos antagonistas da vitamina K, exatamente, né, menor risco de sangramento, né, com os anticoagulantes orais diretos. Então, gabarito da questão, letra A. TEC 2019. De acordo com a segunda diretriz brasileira de fibrilação atrial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em relação à fibrilação atrial, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer aí a alternativa incorreta, né, em relação à fibrilação atrial. Vamos ver aí quais são as alternativas, tá? Então vamos lá. Letra A. A fibrilação atrial é a principal fonte emboligênica de origem cardíaca? Exatamente, a fibrilação atrial é a principal causa emboligênica de acidente vascular encefálico, tá? Quando a origem é cardioembólica. Então a fibrilação atrial é a principal fonte. E como ele quer a incorreta, a letra A está correta, então a gente corta a letra A. Letra B. O surgimento dessa arritmia em pacientes com insuficiência cardíaca aumenta em 2 vezes o risco de morte. Exatamente, na FA piora o prognóstico do paciente, tá? Aumenta a mortalidade, o aparecimento de FA naquele paciente que é portador de insuficiência cardíaca. Então a letra B está correta, como ele quer incorreta, a gente corta. Letra C. A presença de fatores de risco para hemorragia não contraindica o uso de anticoagulantes orais, mas orienta quanto à necessidade de cuidados especiais. Exatamente, a gente viu isso no vídeo passado, quando a gente falou, né, do score de Hasbled, tá? Ele não contraindica o uso da anticoagulação, caso aí o score de Chades-Vasque, né, tenha indicação, né? Então o Hasbled não contraindica, mas aí orienta quanto àqueles fatores, né, que são modificáveis, tá? E a gente tem que acompanhar esse paciente mais de perto, com certeza. Então a letra C também está correta, ele quer a errada, então a gente corta a letra C. Letra D. A anticoagulação oral deve ser prescrita para todos os pacientes, mesmo aqueles considerados de baixo risco para tromboembolismo, Chades-Vasque igual a 0 ou 8. Bem, a anticoagulação, né, oral, ela é prescrita para pacientes com score de Chades-Vasque, né? Homens de 1 ponto, tá? Mulheres 2 pontos, como a gente falou, né? O grau de recomendação é 2A, tá? Mas já tem indicação. Homens, né, com 0 ponto, mulher com 1 ponto, né, nos códigos Chades-Vasque, não tem indicação de anticoagulação, tá? Então, a letra D, né, ele diz assim, anticoagulação oral deve ser prescrita para todos os pacientes, mesmo? Não, para todos os pacientes não. Então essa aí é a alternativa realmente incorreta, mas vamos ver a letra E. Letra E. É a arritmia sustentada mais frequente na prática clínica, exatamente, FA. É a arritmia aí sustentada que mais a gente encontra tanto na enfermaria, como sala de emergência, como na unidade de terapia intensiva. Então a letra E não é, então o gabarito realmente, né, da questão é a letra D, tá? Não pode ser prescrita anticoagulação para todos os pacientes, pacientes do sexo masculino, com Chades-Vasque de 0 e sexo feminino com Chades-Vasque de 1, não tem indicação de anticoagulação. Muito bem, chegamos aí ao fim de mais um vídeo aí em relação a esse bloco, né, de arritmia cardíaca. A gente está falando aí de anticoagulação na fibrilação atrial, assunto que pode apostar que vai estar na tua prova do TEC esse ano de 2021. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!